Fala, meu primeiro ano, tudo bem com vocês, galerinha? Vamos que vamos para mais uma semana. Teacher Fernando daqui, falo meu nome para vocês não esquecerem, porque já é tanto tempo, né? Vocês daí, e vamos que vamos, firmes e fortes. Bem, pessoal, na nossa semana que vem a gente vai ter uma prova mensal, né? E a gente então vai finalizar na unidade 2 hoje, para que vocês possam fazer a prova aí tranquilamente. Na verdade, gramaticalmente nós já acabamos, né? Então hoje eu vou fazer uma revisão aí, corrigir os exercícios que ficaram faltando da semana passada, né? Então eu vou começar lá pela página 165. Por quê? Porque eu já aproveito que é o sintetizando a unidade, e aí eu já aproveito para poder corrigir os exercícios, já faço aí uma revisão e a gente segue, tá certo? Bem, então vamos lá. Nós estamos aprendendo aí pronomes pessoais, né? Pronomes pessoais. Esses pronomes pessoais, eles estão divididos em duas categorias. A categoria sujeito, certo? Que vem antes do verbo. E também nós temos a categoria objeto, que vem depois do verbo ou preposição. Essa é a regra bonitinha que está falando no livro. Porém, o teacher ensinou para vocês um outro jeito, né? Para ficar mais fácil. Espero que vocês lembrem. Se vocês não lembrarem, a gente vai voltar, né? E aí nós vamos falar direitinho aí sobre, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeiro pronome do caso sujeito é I, certo? Significado eu. Aí. Fechou? Vamos lá para o outro lado já. Por quê? Porque no caso o objeto é o caso que a gente leva como base para não confundir os outros. Por quê? O me, que é o sujeito que está ligado a eu como sujeito, como objeto é me, eu não falo para eu falo para mim, né? Traz isso para mim, traz isso para eu, não. Então esse me é o me ou mim, correto? Aí nós vamos para o segundo agora. E no segundo nós temos o you, que é o você. Deixa eu colocar com letra maiúscula para a gente manter o padrão ali bonitinho. Então o you é o você. Jesus, você. Tá certo? Como sujeito. E como objeto? Como objeto, então esse nós não temos tanto problema, porque ele fica também you. Então acaba sendo tranquilo. Então, você fez isso. Ele fez isso para você. Então, você e você, you e you. Agora, quando a gente chega no ele, que é o he, a gente começa a ter os problemas. Porque lá do lado de lá, isso é revisão, hein? Do lado de lá, vai ficar him, certo? E esse him também vai significar ele, certo? Então é aquilo que eu havia falado para vocês. O que eu havia falado? Quando você estiver na dúvida se é he ou se é him, troca por eu. Se der certo, o eu quer dizer que esse ele vai ser he. Se não der certo o eu e você tiver que colocar o me, mim ou me, então quer dizer que esse ele não vai ser o he, vai ser o him, que é esse que eu coloquei aqui. Como assim, teacher? Vamos ver um exemplo, ó. Ele fez toda a lição. Eu fiz toda a lição. É o he. Ela entregou o presente para ele. Ela entregou o presente para eu. Dá sentido? Não dá. Para mim, dá sentido. Portanto, entregou o presente para ele, vai ser o him e não o she. Vamos agora no ela. A regra agora continua a mesma, substitui por eu ou por mim, para saber qual que é, porque o her também vai significar ela. It, que é
ele e ela, certo? Vou colocar um asterisco aqui, porque você sabe que eu estou falando de objetos, de animais, né? Então não confundam. Vou lá para o final e o it vai ficar igualzinho, ó, put. Depois vamos no nós, o we. Nós. E aí sim a regra vai bater do eu e do mim, né? Então existe outra palavra para significar nós, que é o us. Entrega isso para nós. Entrega para eu? Não, entrega para mim. Então esse nós é us. Bem, por último, o them. Significado eles e elas. É o plural do he e do she. E lá vai ter a mesma regrinha de substituir por me ou me, que é o them. Significado eles e elas. Teacher, você não colocou o você, vocês, né? Não coloquei porque é you também, galera. Então you é tanto você quanto vocês e fica igualzinho nas duas tabelas, tá certo? Então, pessoal, com isso daqui, com esses 10 minutos, na verdade nem 10, deixa eu ver quantos minutos, 6 minutos que eu estou explicando as coisas aqui para vocês. Com isso está resumida toda a unidade 2, tá certo? E aí na sequência o que o teacher pediu para vocês? Eu pedi para vocês 2 exercícios. O primeiro exercício estava na página 162. Tá aqui, ó. 162, o exercício número 3 que eu pedi para vocês. Então, vamos corrigir. Bem, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Escreva o pronome correto para substituir, né, o sujeito que está em itálico. Bem, aqui já entrega como sujeito, então vai ser aquela primeira coluna. Então, ó, Mrs. Graham é mulher, então se eu fosse substituir seria por she. Grandpa and Grandma, o vovô e a vovó. Sou eu? Não, é você? Não, são eles? Sim, they. The cheetah. Cheetah é um animal, né? Nossa, me fugiu o nome agora desse animal em português. Ah, não é uma onça, esqueci o nome. Vou procurar. Cheetah. Não é muito comum. Ah, o guepardo. Vou também lembrar a palavra guepardo, tá de sacanagem, né? Então, cheetah, estou falando de um animal, tá certo? Então, um animal eu substituo por it. Letra D. Those cupcakes. Aqueles cupcakes. Aqueles cupcakes são eles, né? Mas teacher está falando de objeto, não é it? Não é it, é they. Por quê? Porque está no plural, cupcakes. Se fosse um só, seria it. Como não é um só, é they. Maravilha? Continuando então. Mr. Mansbach. Mr. Mansbach é um homem. Então aí é ele. He. The workshop. Cadê? The workshop was about environmental issues. Então o workshop, não estou falando de pessoas, estou falando de coisas. No singular é it. Letra G. Megan and Rachel. A Megan e a Rachel são as duas, então são elas. They. Daddy and I. Papai e eu. Papai e eu são eles? Não, papai e eu somos nós. Então, we. You and your brother. Você e o seu irmão. Vocês. You. É isso, só eu. Nossa, fácil, hein? Fácil. Jeremiah is helping. O Jeremias é ele, portanto, he. Exercício, galera, muito fácil. Vocês viram que em nenhum dos casos eu precisei
ir lá nas frases e traduzi-las por completo. Em nenhuma. Bastou só eu pegar o que estava em itálico e fazer aí a mudança, não é verdade? Então, super tranquilo. Agora a gente vai dar um pequeno saltinho na página 163, nesse exercício para casa, que eu também havia pedido para vocês fazerem o exercício 1 e o exercício 2. Só um minutinho. Tá muito calor hoje, né? Então a gente tem, eu vou pegar aqui para circular, porque está pedindo para underline, né? Não é circular na verdade, é só grifar, né? Bem, agora é difícil, porque agora você tem que escolher entre um lado ou outro, entre o pronome sujeito ou o pronome objeto. Então agora o negócio começa a ficar um pouquinho mais tenso. Vamos ver a frase, ó. Ah, sabe o que eu podia fazer, galera? Eu vou fazer. Espera lá, só um minutinho. Para ficar fácil para vocês visualizarem, né? Eu vou pegar isso daqui. Ctrl C. Vamos ver se eu consigo jogar lá na página 163. Tá aí. Vou deixar... Apesar que eu não vou conseguir, né? Deixa eu ver. Ah, não vou. Ai. E agora? Vou colocar aqui. Para eu conseguir ver, não dá. É que na verdade, se eu conseguisse mudar de cor, né, seria perfeito, né? Mas eu não vou conseguir. Os espaços que estão me matando. Não tem, eu vou deixar aqui que é mais. Eu preciso ver mais a parte. Ah, não deu certo, galera. Esquece. Vou ficar passando raiva aqui. Então vamos lá. He calls they ou them. Então aqui eu vou fazendo assim, vou mostrando para vocês. They ou them significa eles ou elas. Então ele liga para eles, certo? Todos os dias. Ele liga para eu todos os dias, tá certo? Não. Ele liga para mim, tá certo? Sim. Portanto, esse eles, então, tem que ser o them, né? Porque o them é da categoria do me. O primeiro é o sujeito, o segundo é o objeto. Exercício 2. Your brother sits. O seu irmão se senta near, perto. Perto de eu ou perto de mim? Perto de mim, né, galera? Tá, esse tá fácil. Me. Letra C. They've never talked. Eles nunca conversaram com... Paraná. Eles nunca conversaram com eu ou nunca conversaram comigo? Comigo. Portanto, segunda palavra. Deixa eu ver. Letra D. We need to visit. Paraná. Nós precisamos visitar ela. Nós precisamos visitar eu ou me visitar? Me visitar, portanto, her. Look, olha, that's Ricky over there. É o Ricky lá. Let's talk. Vamos conversar com ele. Os dois significam ele. Okay? Vamos conversar comigo ou com eu? Comigo. Portanto, him. I will send a message. Eu vou mandar uma mensagem para eles. Mandar uma mensagem para eu ou para mim? Para mim, portanto, them. Vocês viram que não é um bicho de 7 cabeças, né? É um negócio até tranquilo para entender. Letra G. She teaches. Ela ensina. Ele, desde Paraná. Ela ensina eu ou ela me ensina? Ela me ensina, portanto aqui está invertido. O objeto está primeiro, né? Por isso que eu estou circulando o him. Letra H. Our neighbor helped. O nosso vizinho ajudou a nós. Nos ajudou.
O nosso vizinho ajudou eu ou me ajudou? Me ajudou, portanto, us. I don't want to see. Eu não quero ver ela. Eu não quero ver eu ou não quero me ver? Me ver, portanto, aqui também está invertida a posição. O her é o correto. Fechou? Exercício número 2. Complete com um pronome objeto aí correto. Então vamos lá. Onde está a Berta? Where is Berta? Você viu ela? Você me viu? Você viu ela? Portanto, é o sujeito, o objeto. É o her. Próximo. Hey Tom, I am going to the movies. Eu vou ao cinema esta tarde. Do you like? Você gostaria de vir com eu ou comigo? Comigo. Me. Próxima letra C. We are having a picnic tomorrow. Nós vamos fazer um piquenique amanhã. Come, venha e se junte a eu. Venha e se junte a nós. Venha e se junte a eu ou se junte a mim? A mim. Então esse nós tem que ser us. Letra D. Baseball is a very complicated game. Então, baseball é um jogo muito complicado. I can't understand. Eu não posso entender ele. Ele, o jogo. Então, aqui como it fica igual nas duas, então não faz diferença. Faria diferença se você tivesse que dizer se esse it é sujeito ou é objeto. E aí a resposta seria objeto, porque eu não consigo me entender e não eu não consigo entender eu, certo? Letra E. The students, os alunos, are speaking too loud. Estão falando muito alto. Fale para eles. Fale para eu ou fale para mim? Fale para mim. Então esse para eles tem que ser o caso do objeto. Them. It's Aunt Pam's birthday tomorrow. Então é o aniversário da tia da Pam amanhã. I will buy. Eu vou comprar para ela. Eu vou comprar para mim ou eu vou comprar para eu? Para mim. Então esse para ela tem que ser o objeto. Her. Letra G. Anthony works in a multinational company. O Anthony trabalha numa empresa multinacional. Eu conheci ele. Eu me conheci ou eu conheci eu? Eu me conheci. Ele, então, é o objeto. I need a new jacket. Eu preciso de uma jaqueta nova. Look at that one. Olha nessa. Quanto que ela custa? How much is it? Porque o it é igual, né? E nós estamos falando de uma jaqueta, portanto, um objeto. Então não tem muito o que fazer. Letra I. They are studying. Eles estão estudando. Music now. Música agora. We can't. Nós não podemos interromper eles. Interromper eu ou me interromper? Me interromper. Portanto, eles é o them. Que fácil, hein, galera? Essa regra aí matou a pau. My parents live in the countryside. Os meus pais, não é parentes, os meus pais moram no interior. Eu visito eles. Eu me visito ou eu visito eu? Me visito. Então esse eles é o them. E tá aí. Fechamos com chave de ouro a correção desses exercícios que todo mundo acha fácil, mas vocês acabaram de perceber que é super tranquilo. E aí, como a gente tem mais uns 5 minutinhos, pessoal, eu quero só fazer com vocês, lá na página 159, tem uma parte que eu preciso falar, que é de leitura e compreensão de texto, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Aí. Então, são estratégias de leitura e de compreensão de texto, até mesmo porque vocês sabem, né? Vocês estão vendo que toda a apostila tem muita interpretação de texto, né? Então vocês precisam pelo menos ter as técnicas para que vocês comecem a fazer, certo? E aí vai uma dica para a prova, hein? Da semana que vem. Se liga nesse pedaço, se liga nos textos,
porque vai cair também. A leitura, tanto em língua estrangeira como na língua materna no português, é um processo ativo de compreensão e interpretação de texto. Para tal, cada indivíduo se utiliza de diversas estratégias que são abordadas nesta unidade e também em unidades posteriores. O processo de leitura e interpretação de um texto não requer um entendimento de palavra por palavra. Vou repetir. Não requer o entendimento de palavra por palavra. Então é um erro você desistir porque tem algumas palavras que você não entende. É justamente por isso que aplicamos estratégias que incluem a antecipação, prediction, a inferência, a verificação de hipóteses, análises de cognatos e falsos cognatos, certo? Que são palavras que parecem com o português, porque elas têm origem do latim, e os falsos é porque parecem, mas não é aquilo que você imagina. Dicas tipográficas, uso do conhecimento de mundo, elementos de coesão e etc. Então são várias técnicas que a gente vai começar a trabalhar e vamos começar primeiramente com a técnica de prediction, que é a antecipação. Tá? Então vamos lá. Essas técnicas permitem controlar melhor o que se lê, realizar adivinhações e descobertas, avançar na busca de esclarecimento e confirmar hipóteses feitas antes e durante a leitura. Então vamos lá. Conhecimento de mundo e antecipação. Durante o processo de leitura, o sujeito, a pessoa, faz uso de sua bagagem cultural. Por isso que é importante você ler, você ver as notícias que estão acontecendo online, porque isso pode já te ajudar muito. É conhecimento de mundo, né? Ou seja, seu conhecimento de mundo e do assunto tratado. Você nunca ouviu falar sobre um assunto, é muito mais difícil. Para ajudar seu entendimento em língua estrangeira, dizemos que o leitor leva para o texto coisas tão importantes quanto as que ele encontra, ou as que encontra nele. Para compreender melhor um conteúdo, é necessário ativar esses conhecimentos, a memória e as lembranças. Quanto mais cultura geral tiver uma pessoa, mais fácil. Isso é em português também, viu? Mais fácil tema para redação, mais facilidade ela terá de realizar o processo de entendimento de um texto. Minha cabeça não está na frente não, né? Como podemos fazer isso? Através do levantamento de hipóteses a respeito do conteúdo. É esse o momento que chamamos de prediction ou a antecipação. Antes de entrar no texto em si, fazemos uma série de observações para nos preparar sobre ou para a leitura. Entenderam, galera? Por exemplo, tomemos uma publicação intitulada Cyclone Debbie. The View from Space Exposes a Force of Nature, do portal de notícias australiano ABC News. Na manchete, encontramos várias palavras cognatas que parecem, ciclone, certo? View, de vista, o que mais? Espaço, expõe, força, natureza, certo? E que dizem muito do que devemos esperar do artigo. Então, nossos conhecimentos de mundo, provavelmente sabemos que um ciclone é um fenômeno violento, com grande potencial de destruição. Então, esse conhecimento vai nos ajudar então a levantar hipóteses sobre o conteúdo da matéria que virá a seguir. Informações sobre os efeitos da passagem do ciclone em uma região da Austrália, através de imagens capturadas pelo espaço ou do espaço. Então, antes de ler o texto, tente responder às perguntas. O que você sabe sobre ciclones? Quais são seus efeitos? Como as pessoas se sentem em relação a eles? E etc, e etc, e etc. Certo? Então se faça perguntas antes de vir para o texto aqui, tá vendo? Zoom 35 mil quilômetros.
certo? E aí você se vê, porque o ciclone Deb continua to wreak havoc, não faço ideia, on the people, nas pessoas de Queensland. Opa, então a gente consegue ter uma ideia aqui, né? Quer dizer, um zoom de 35 mil quilômetros, você vê o porquê, né, que o ciclone continua, blá blá blá, as pessoas de Queensland. Assustar, aterrorizar, apavorar, amedrontar, né, causar, certo? Então é esse tipo de situação que você precisa fazer. Então, não preciso nem dizer que, se eu fosse você, eu dava uma olhadinha nesse texto, tá bom? Para a semana que vem, por exemplo. Fechou? Bem, galerinha, então paramos por aqui, por hoje. Espero que vocês tenham curtido, deem uma olhada no texto e estamos juntos. Até semana que vem, galerinha. Kisses, hugs and bye bye.